Boa noite a todos. E dando continuidade ao ciclo de doutrinária SEAL, temos hoje o palestrante Gledson Barreto com o tema Qual esforço estou fazendo para domar as minhas más inclinações? É um tema que nos leva a refletir sobre as nossas escolhas de pensamento, escolhas de ações, escolhas de atitudes, um tema que nos leva à introspecção, como eu me percebo. E dessa forma, vamos rogando ao Pai Celestial que abençoe o nosso palestrante e que nos dê uma noite de muita luz e paz. Uma boa palestra para todos. Olá, queridos irmãos e irmãs da Sociedade Espírita André Luiz. Há quanto tempo? Que saudade! Aqui, graças aos recursos tecnológicos da era moderna, diante desse quadro da Covid, ao qual todos nós nos encontramos em isolamento social, eis que surge a tecnologia facilitando, proporcionando este nosso reencontro, ainda que de forma virtual. É uma alegria, é um prazer reencontrá-los, é um prazer imenso. E a noite de hoje, o Departamento Doutrinário nos reservou refletirmos em torno de uma questão que a todos nós nos é muito caro. Nos permitam a leitura e diz mais ou menos assim: qual o esforço estou fazendo para domar as minhas más inclinações? Qual o esforço que eu estou fazendo para domar as minhas más inclinações? Essa questão, quando foi proposta pelo departamento, nos remeteu ao Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte, onde Allan Kardec vai tratar um subitem chamado do conhecimento de si mesmo, e a questão muito famosa entre nós espíritas, a 919. Gostaria que vocês observassem se não existe uma relação. Veja que a pergunta foi: o que a gente tem feito, né? Foi mais ou menos isso que o departamento colocou, para que a gente possa domar as nossas más inclinações. Eis que o Livro dos Espíritos, na questão 919, irá dizer assim: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Qual o meio prático, veja bem, prático, eficaz, não basta ser prático, tem que ser prático e eficaz, que o homem, Allan Kardec perguntou, em tempos modernos poderíamos dizer assim, que o homem e a mulher têm de se melhorar nesta vida e, sobretudo, de resistir à atração do mal. Resistir à atração do mal. Aqui, meus irmãos, a gente começa a reflexionar na perspectiva de que resistir à atração do mal. Ora, se nós temos que resistir à atração do mal, é porque ainda o mal em nós habita. O mal ainda em nós existe. Porque senão nós não teríamos nenhuma necessidade de resistir, criar uma resistência para não ser atraído, lei de atração, a esse mal. E se nós somos ou formos atraídos ao mal, significa dizer que há uma sintonia nossa para com esse mal. Mas Allan Kardec pergunta qual é o meio mais prático, qual o meio mais eficaz. E a resposta dessa questão 919 é uma das respostas mais curtas que nós temos também. Não é curtíssima, mas é curta. Então irá responder para a gente. E eu gosto muito de falar, até costumo brincar em nossos encontros, quando eu digo assim: um sábio da antiguidade já vulu dizia:
Ninguém anda dizendo volu dizia por aí afora, né? Mas a resposta é essa. Um sábio da antiguidade já volu dizia. E o que é que ele dizia para nós? Conhece-te a ti mesmo. Quer dizer então que a chave para que a gente possa... A chave é um meio, né? Esse meio mais prático e eficaz que nós temos de nos melhorarmos nesta vida, enquanto homens, enquanto mulheres, para que a gente possa resistir à atração do mal, é o conhecimento de si mesmo. Observe. Então a chave do progresso, a chave dessa resistência, a chave da mudança, da transformação, é o conhecimento de si mesmo. Interessante, né? Curioso. E tem uma relação diretamente proporcional com a questão que foi proposta pelo Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita André Luiz. Pensando sobre isso, então imaginávamos assim, de que maneira nós poderíamos abordar essa perspectiva, né? O que é que eu tenho feito para me transformar? O que é que eu tenho feito para resistir a esse mal? Ou, respondendo à questão do Livro dos Espíritos, a 919, qual o meio mais prático, qual o meio mais eficaz que nós temos ou teríamos para resistir a essa atração do mal? Um sábio já dizia que é o conhecimento de si mesmo. Mas Allan Kardec diz então, na questão 919A, que esse conhecimento de si mesmo é muito vago. Como é que seria? De que forma? E aí Santo Agostinho irá responder para todos nós, para que nós possamos fazer que nem ele fazia quando ele estava na existência física, como Agostinho. Todos os dias ele deitava a cabeça no travesseiro e se perguntava se fez tudo bem, se praticou algum mal. Fazia uma reflexão, né, a respeito do seu dia. Perguntava a si mesmo então se ele teria que pedir perdão a alguém, ou de desculpar ou perdoar alguém. Então era um momento de solilóquio, um momento de um colóquio, um diálogo consigo mesmo, uma reflexão, um momento de mergulho interior. Mas pensando sobre isso, como a gente poderia encontrar em Jesus, de maneira prática e eficaz, na sua experiência, na sua existência enquanto Jesus, no seu exemplo, quando ele aqui teve para nos apresentar a boa nova, as boas notícias. E refletindo sobre isso, então, nós imaginávamos, e temos a certeza, que existe uma bússola que é aquela que vai ditar, vai indicar o caminho, um meio seguro, já que é um meio eficaz e prático. Então nós consideramos esse meio eficaz e prático, claro, o autoconhecimento, mas usando um outro instrumento que seria o próprio Evangelho. Eis então que o Evangelho é a nossa bússola para que isso possa acontecer. E nessa busca, com essa bússola chamada Evangelho, nós iremos percorrer uma estrada. E nós escolhemos ou elegemos 4 caminhos que pudessem servir de modelo, de exemplo, para que nessa noite nós pudéssemos refletir a respeito desse meio mais prático, desse meio eficaz, para que a gente possa resistir ao mal, nos transformar e nos modificarmos. Então vamos imaginar agora um mapa da Palestina na época de Jesus. E esse mapa da Palestina, como todo mapa, ele tem um norte, ele tem um sul, ele tem um leste, ele tem um oeste. E nós elegemos então 4 cidades. Seria então Damasco, que seria o nosso norte. O nosso sul então seria Jerusalém. O nosso oeste seria Emaús. E o nosso leste seria Jericó. Vamos começar então com o nosso norte, a caminho de Damasco. E aqui nós iremos nos referir, ou tomar como referência nessa nossa bússola,
Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 9, onde vai narrar o momento em que encontrava-se na estrada de Damasco o nosso grande apóstolo dos gentios, o nosso Paulo de Tarso. Mas vamos lembrar que Paulo, antes de ser Paulo de Tarso, isso é comum, já conhecido entre nós cristãos, católicos, evangélicos e naturalmente entre nós espíritas, que Paulo, antes de ser Paulo, ele fora Saulo. E quem era Saulo? Vamos fazer uma breve lembrança, uma breve recapitulação. Saulo era um homem rico, era um homem de poder, era um homem filho de uma linhagem que foi criado para ser um rabino, portanto ele iria ser uma espécie de pastor, que é o rabino, né? Que iria organizar a sinagoga. Então, ele desde criança estudou numa linguagem, quem sabe, moderna, nas melhores escolas. Ele foi preparado para assumir essa postura, assumir essa função social de alta relevância, de alta importância. Sempre estudou e conhecia a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Aliás, aqui nós vamos nos referir, por questão de curiosidade, sei que a maioria de nós conhecemos e sabemos, mas não custa nada, sempre tem alguém entre nós que precisa de um alento, de uma direção. Aquilo que nós chamamos para nós no mundo ocidental a Bíblia, o nosso livro sagrado, na verdade ele é dividido em duas partes, em Velho Testamento e Novo Testamento. E o Velho Testamento, ele é justamente a Torá dos judeus. Portanto, a primeira parte da Bíblia ela não é cristã. Então não nos assustemos para quem não se deu conta disso ainda. Só a segunda parte da Bíblia, que é a Boa Nova, sim, essa é cristã. Mas nos referimos agora à segunda parte, a Boa Nova, ao Evangelho, Atos dos Apóstolos. Então conta que existia dois jovens, Abigail, e existia um outro jovem chamado Estevão, que era irmão de Abigail. Eles eram, numa tentativa de fazer uma comparação, filhos de uma classe média, só que eles eram, naquele momento, judeus, e que haviam judeus se convertido no cristianismo. E Roma, como estava então perseguindo à época os cristãos, assim como os próprios judeus também, que não aceitavam Jesus como o Messias, Abigail e Estevão, os seus pais foram brutalmente assassinados. E os bens de seus pais foram tomados pelo Estado romano. E eles foram então jogados às traças e foram servir como escravos. Abigail, então, vai residir como serva em uma região muito próspera e a região onde habitava o nosso Saulo. Já o nosso Estevão, ele vai para as galés, para a galera, né? Então ele vai ser escravo e vai estar em um grande navio. E ele se encontrava em um navio onde muitos ficaram doentes e pegaram uma espécie de peste à época. E inclusive o comandante do navio. E queriam inclusive se desfazer do comandante, mas eis que Estevão, como homem de Deus, como homem de bem, como homem honesto, cuidou do comandante. E o comandante ficou tão grato que, ao invés de levar Estevão para ser escravo, ele então fez com que Estevão saltasse do barco próximo a uma praia, onde, por ironia do destino, ele iria, sem saber, reencontrar com sua irmã querida, que ele tanto desejava o encontro ou o reencontro. Muito bem, assim foi. Estevão chegou naquela região que ele não conhecia, desconhecida portanto, e ele resolveu então pregar o cristianismo e resolveu também mudar de nome. Então naquele momento ele não se chamava Estevão, né? Enquanto irmão de Abigail, ele troca o nome, passa a ser Estevão a partir daquele momento. E ele começa a pregar, ele começa a ficar muito conhecido. Só que à época Saulo literalmente detestava, odiava, tinha verdadeiro horror com os cristãos, porque dizia que os cristãos estavam afrontando o único Deus de Israel.
e ele ouviu falar em Estevão. Então, Estevão falava sobre o Cristo, falava de um Deus diferente, de um Deus amor, de um Deus que perdoava. E há um momento em que Estevão ele é aprisionado e é levado justamente para que pudesse, para um doutor da lei julgá-lo, que era o nosso Saulo. Acontece, porém, que Saulo, voltemos agora um pouco no tempo e no espaço, ele lá atrás, muito antes de tudo isso acontecer, ele conhece essa jovem bela, bonita, mulher honesta, que era Abigail. Ele se apaixona e ele resolve se casar com Abigail. E Abigail também se apaixona por ele. E ela faz um pedido a ele. Ela diz que foi separada do irmão, se ele poderia ajudá-la, que ela pudesse encontrar o seu irmão ou reencontrar o seu irmão. E ele disse, claro que sim, um homem apaixonado, mas um homem de poder também. Ele disse que iria fazer. Mas o tempo passa e a ironia do destino vai fazer com que Estevão seja preso e seja levado a julgamento. E naquele instante, quando ele já é levado a julgamento, Abigail está próxima e ela reconhece o irmão dela. E ela vira então para Saulo e disse, Saulo, você lembra que eu lhe falei do meu irmão? Eis o meu irmão, esse é meu irmão. E naquele momento então, o nosso querido Saulo, homem orgulhoso, não fez o que Abigail solicitou. Ele então fez o que mandava a lei da época, que apedrejasse. E assim Estevão foi apedrejado, inclusive pelo próprio Saulo, até a morte. Abigail ficou triste, chorou e, claro, ela passou a odiar, naquele momento, ainda que momentaneamente, ao nosso querido Saulo. E Saulo, que já tinha raiva dos cristãos, com mais raiva ainda ficou. Claro, com muita raiva ele ficou. Perdeu a sua querida, que ele iria desposar. Ele resolve então agora ir à caça, de qualquer jeito, do cristão mais famoso da época, depois de Jesus naquela região. Jesus, nessa altura, já tinha voltado para a pátria espiritual. E estamos nos referindo a Ananias. Saulo, então, em comitiva, vai em busca de Ananias no caminho de Damasco. E no caminho, eis que acontece um momento, conforme Atos dos Apóstolos, muito curioso. Uma luz muito pulsante, brilhante, recai sobre os olhos de Saulo. Ele está montado num cavalo. E como se diz aqui na Bahia, literalmente ele cai do cavalo com aquela luz forte que incendiu sobre os seus olhos. E quando ele caiu, ele ficou atordoado. E aquela luz foi ficando forte, tomando uma forma profunda. E era a forma do Mestre Jesus. Então aquele célebre encontro que a gente já ouviu falar, aquela voz profunda vai dizer, Saulo, 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 por que me persegues? E ele estranha, eu lhe persigo? Quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus. Mas nessa altura Jesus já havia desencarnado no madeiro, já havia sido crucificado. E Saulo então é tomado de espanto, de admiração. Então, você existe mesmo? Porque ele não conhecia Jesus fisicamente. Sim, Saulo, sou eu. E naquele momento, tomado pelo amor de Jesus e por aquele fenômeno que aconteceu, Saulo então vai dizer, Senhor, que quer tu de mim? E faz uma pergunta. Jesus então identifica em Saulo aquele que seria o responsável pela grande divulgação do cristianismo. Então ele dá algumas orientações para Saulo e que Saulo fosse para uma hospedaria, porque em breve ele ia ter outras orientações que ele iria mandar alguém procurá-lo. Saulo conversa, dialoga, a luz reduz e Saulo fica sem enxergar, fica cego, momentaneamente. Mas existiam alguns companheiros que estavam com ele. E aí ele diz, vocês viram o que aconteceu? Ele diz, Senhor, vimos que o Senhor conversou e muito, mas sozinho, não tinha ninguém. Saulo disse, não, é impossível, eu conversava aqui e dizia, e os homens disseram não. Então Saulo solicita que ele vá, eles deixem Saulo até uma hospedaria mais próxima, e os homens deixam, voltam à sinagoga, e chegando lá dizem que Saulo está louco. Aqui é importante a gente fazer uma reflexão, antes de continuar as nossas reflexões,
de que todo aquele que conhece a verdade, se pensa que conhecendo a verdade, e eu me permito aqui agora uma obra muito bacana, essa obra aqui chamada Iluminação Interior, pelo Espírito João de Anjos, em seu capítulo Despertamento para a Verdade. Ilude-se todo aquele que supõe que o encontro com a verdade irá impedir-lhe de ocorrências, de problemas e de desafios existenciais na jornada da evolução. Engana-se quem pretende viver experiências elevadas sem lutas do cotidiano, em razão de sua vinculação com o espírito da verdade. Desperdiça tempo o indivíduo que acredita estar livre do sofrimento somente porque se voltou para as lições libertadoras da verdade. E todo o texto, então, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, em torno dessa ilusão que muitos de nós temos. Por exemplo, a casa espírita, muitos de nós buscamos para nos melhorar, mas a gente vai buscando como se fosse uma outra agremiação espiritual que existe aí fora, que é pare de sofrer. Esta religião promete que quem entrar ali, quem se converter, vai parar de sofrer. Nós espíritas não prometemos isso e nenhuma casa espírita poderá prometer isso para ninguém. Conforme o texto de Joana, a gente está vendo que quanto mais a gente conhece a verdade, mais robusto moralmente a gente vai ficando para ficar resistente a passar por aquilo que nós precisamos ou necessitamos passar. E conhecer a verdade é compreender que vivemos em um planeta que é transitório, um planeta de provas e expiações. E que na vida, na Terra, não existiu uma pessoa sequer que por ela passou e não passou por um tipo de sofrimento. Até Jesus passou por perseguição. Perseguição, abandono, sofrimento, a sua própria morte no madeiro infeliz nos prova isso. A negação do seu melhor amigo, Pedro, o abandono dos seus irmãos. Então veja, tudo Jesus passou. Se Jesus, que é nosso modelo e guia, passou por tudo isso, imaginemos nós outros. Voltemos então à nossa estrada de autoconhecimento, da busca de uma ferramenta eficaz, de uma ferramenta que possa nos livrar das más tentações aqui na Terra. Então, naquele momento, Saulo se encontra na hospedaria, aguardando. Os homens voltam à sinagoga e fazem a crítica que Saulo enlouqueceu. Por que somos assim? Muitos de alguns amigos nossos só estão conosco no momento que nós estamos bem. Em outros momentos nos abandonam. E lá se encontravam. Enquanto isso, Jesus foi buscar Ananias e disse a Ananias: Ananias, você terá que ir até a hospedaria que lá Saulo está. Ananias disse: mas Senhor, ele quer me matar. Pois é, Ananias, mas você vai lá. Você vai lá e vai dizer isso. E aí dê as orientações para Ananias. Mas Senhor, vá, Ananias. E Ananias foi, com medo, porque estava desenvolvendo a sua fé. E chegando lá, Saulo estava cego, Ananias sabia, porque Jesus avisava. Bateu a porta, adentrou e Saulo disse: quem és tu? Ele nunca tinha ouvido a voz, nem sequer naturalmente visto, e agora que não iria ver mesmo. E naquele momento, Ananias apresenta: sou Ananias. Saulo se assusta. Mas eu vim lhe perseguir, eu vim à cata de você. Ele fez: pois é. Mas eu vim aqui que o mestre mandou e disse: você tem uma missão. E explicou tudo para Saulo. E depois aplicou-lhe a bioenergia, o que nós chamamos de passe. Retirou as energias, repôs as energias. E naquele momento, claro que Saulo não estava cego, era um fenômeno espiritual, perispiritual. E naquele momento, as escamas perispirituais foram retiradas e Saulo voltou a enxergar. E claro que ficou feliz da vida, tomando aquilo como um milagre, digamos assim, numa outra linguagem. Saulo então se converte a partir daí? Não. Aí começa a sua conversão. Desse dia em diante, Saulo então, ele resolve abandonar os seus bens e resolve mudar o seu nome. Deixa de ser Saulo para ser Paulo. E faz de novo a mesma pergunta: Senhor, que queres tu de mim? E Saulo então vai para o deserto físico, literalmente, passar 7 anos em meditação, em reflexão, em autoanálise profunda na questão 919 do Livro dos Espíritos.
vai passar a revista toda a sua existência física como Saulo. Repensa a sua vida e vai viver de tapeçaria, porque ele aprendeu esse ofício desde sempre. Era um homem rico, abandonou a riqueza. E aí é que ele se converte 7 anos depois do encontro de Jesus e vai ter outra massagem muito importante que se encontra na carta de Gálatas 20, quando ele diz: não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Meus irmãos, minhas irmãs, uma das ferramentas, um dos meios mais práticos e eficazes para que a gente possa não ser arrastado, atraído ao mal, é justamente a conversão. A estrada de Damasco, então, portanto, tem esse símbolo, é a conversão. Senhor, que queres tu de mim? E você, meu irmão? E você, minha irmã? Já perguntou a si mesmo? Já perguntou ao Senhor o que Ele quer de você? Sigamos, portanto, nessa bússola, nesse caminho, nessa estrada, nessa busca de um meio prático, de um meio eficaz. Já encontramos o primeiro instrumento, a primeira ferramenta, que é a conversão na estrada de Damasco. Então, se temos o norte, nós também temos um leste. E o nosso leste é justamente a cidade de Jerusalém. Conta aqui então, naquele momento, na estrada de Jerusalém, encontrava-se um homem que passava por ali e ele foi saqueado, assaltado, vilipendiado, maltratado e foi retirado tudo seu materialmente e fisicamente ele foi maltratado e violentado. Jesus vai narrar que naquele momento, por aquele espaço, passa um levita, passa um doutor da lei, passam várias pessoas, homens de bem, e todos passam de largo, passam batido, não auxiliam, não fazem nada. Quando de repente, um homem oriundo de origem da Samaria, a Samaria era uma das 12 tribos de Judá. E entre as tribos dos judeus, era a tribo que as pessoas menosprezavam, porque os samaritanos se misturavam com outros, então deixavam a casta impura. Eles eram muito curtidores numa linguagem moderna. E por conta disso, não eram bem aceitos, bem queridos pela sociedade judaica de então. Mas esse samaritano que passa e vê esse homem largado, vilipendiado, assaltado, violentado, é o único que, tomado de compaixão, para e não pergunta para o sujeito: és preto? És branco? És gordo? És espírita? És ateu? Candomblessista? Budista? Homem? Mulher? Rico? Pobre? Não. Tomado de compaixão, ele naquele instante então vai colocar em prática aquilo que nós chamamos de empatia, de colocar-se no lugar do outro. O sujeito então samaritano se aproxima do sujeito que foi assaltado, vilipendiado, cuida das suas feridas, pega o samaritano que estava viajando no seu cavalo, um unguento, e aí vai cuidar daquelas feridas. Pega a atadura e cuida dos ferimentos, pega o vinho, dá. Depois carrega, coloca o homem sobre o seu cavalo e vai até uma hospedaria perto. Diz: hospedeiro, eu preciso dar continuidade à minha viagem. Eu gostaria que você cuidasse desse homem. Tome aqui algumas moedas caso precise. E se usar além mais do que essa, na volta eu vou lhe restituir. Mas cuida bem desse homem. E vai embora. É o maior exemplo de caridade, segundo Joana, que Jesus nos legou. Por quê? Porque dá com a direita sem que a esquerda veja, porque é cuidar do outro sem perguntar qual a sua origem, se é hétero, se é homo, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é homem, se é mulher, se é ateu, se é religioso, pouco importa. Então é o exemplo de caridade por isso. E sobretudo porque partiu de alguém que era considerado pela sociedade um sujeito de má vida. Então, qual o meio mais prático, mais eficaz? O primeiro é a conversão. Nós não basta nos convertermos. Agora que conhecemos a verdade, que nos convertemos,
nós precisamos praticar. E a prática é a caridade. Portanto, tomemos a nossa estrada de Damasco, a conversão, mas sigamos então em frente na nossa estrada, no nosso leste, e tomemos então a nossa Jerusalém, a caridade. Nessa caminhada, nessa estrada, se o nosso norte foi Damasco, a conversão, se o nosso leste foi Jerusalém, a caridade, busquemos agora o nosso sul. Toda bússola tem um sul, e o nosso sul é a cidade de Jerusalém. Conta no Evangelho que encontrava em frente à sinagoga, naquele momento, alguns discípulos, entre ele e Pedro, e todos conversavam. Jesus se aproximou e eles disseram: Senhor, que bom que o Senhor apareceu aqui. E quem sabe na linguagem do baianês disseram: estávamos falando do Senhor, o Senhor não morre mais. Ah, é? O que vocês estavam falando? É que o povo estava falando do Senhor. Um povo fala muito. E o que o povo dizia de mim, Pedro? Ah, Senhor, uns diziam que o Senhor era Elias, outros diziam que o Senhor era Jeremias, outros diziam que o Senhor era João Batista. Então a gente fica claro nesse momento aí para todos nós, em primeiro lugar, que se eles perguntavam ou se eles atribuíam que Jesus teria sido Elias, até mesmo João Batista, que era primo de Jesus e que tinha pouco tempo que morrera, mas o povo fala demais e inventa, então o povo tinha uma ideia da reencarnação. E aí Jesus escuta: é curioso, esse povo é engraçado, né? E tu, Pedro, que dizes que isso? Ah, Senhor, o Senhor é o Messias. O Senhor é aquele que veio nos trazer a boa nova e etc. Aí Pedro fala tanta coisa bacana. Jesus então disse: Pedro, não foi tu que falaste, foi meu Pai que falaste através da tua boca. Bem-aventurados sois vós, Pedro, que lindo. Mas Jesus prosseguiu o diálogo e disse que era chegado o momento em que o Filho do Homem, ele agora sendo o Filho de Deus, mas sendo o Filho do Homem, haveria de dar continuidade à sua missão, e era chegado o momento do grande sacrifício. E os discípulos disseram: não, sobretudo Pedro: não, Senhor, o Senhor não vai. E Pedro disse para ele não ir, tentou então segurar Jesus, e Jesus, minutos depois que disse: bem-aventurados sois vós, porque não foste tu que falaste, mas meu Pai que usou a tua boca, naquele momento Jesus vai dizer para Pedro: afasta de mim, ó Satanás, porque queres tirar a minha estrada, o meu destino para o qual eu vim à terra. Que curioso isso. E Pedro então ameaça, dizendo que não. Então Jesus disse: se você continuar, você não estará comigo no reino dos céus. Aí Pedro aí, por uma chantagem, naquele momento cala-se. Mas eis então, qual o meio mais prático e eficaz para que a gente possa não ser atraído pelo mal aqui na terra? Qual o meio prático e eficaz? Primeiro, a estrada de Damasco, conversão. Qual a segunda ferramenta? A estrada de Jericó, a caridade. Não basta conhecer, mas é preciso conhecer a verdade e colocar em prática a caridade, o samaritano. Mas não basta conhecer, colocar em prática, é preciso que a gente possa ir para o sacrifício. Portanto, Jerusalém representa o sacrifício. Todo aquele, como a gente viu nessa obra, que pensa que conheceu a verdade e está livre do sofrimento, está enganado. Quanto mais a gente conhece a verdade, quanto mais a gente conhece a nossa realidade de espíritos imortais que somos, e ficamos mais robustos moralmente, mais fortes, então estamos fortes, preparados para enfrentar os nossos resgates, porque vivemos em um planeta que é um hospital-escola, provas e expiações. Então, é preciso se converter, Damasco. É preciso colocar em prática a caridade, Jerusalém. Mas é preciso o sacrifício. Então você já se perguntou? Você já fez o seu sacrifício, mas não é o sacrifício da fogueira santa, do dinheiro, mas é o sacrifício do silêncio, do perdão, o sacrifício de deixar de fazer uma coisa do mundo para fazer uma coisa espiritual. A evangelização do teu filho, a tua evangelização, a tua transformação através de uma reunião doutrinária. E agora, durante a pandemia, você tem assistido
de fato, as palestras virtuais, ou quando a pessoa começa a falar e você não gosta, você desliga e você não quer assistir? Porque quando é no centro, alguns saem, mas outros com vergonha ficam até o final ou não vão embora porque tem tratamento de desobsessão e ficam com receio de algum trabalhador ver e foi embora porque sabe que faz parte do tratamento assistir a doutrinária. Então qual o sacrifício? Qual o meio mais prático e eficaz para a gente não se arrastar ao mal ou ser atraído pelo mal? Damasco. Conversão. Jerusalém. Prática. Caridade. Ou desculpem. Jericó. Prática. Caridade. E depois sacrifício. Jerusalém. Norte. Damasco. Leste. Jericó. Prática. Caridade. Sul. Jerusalém. Sacrifício. Temos um norte, um sul, um leste. Precisamos de um oeste. E oeste é a estrada de Emaús. Conta que depois do desencarne infame no madeiro de Jesus, os discípulos ficaram atordoados, se sentiram apunhalados, se sentiram abandonados, ficaram com um complexo de abandono. O mestre que falava sobre isso, e já tinha 3 dias que Jesus havia desencarnado, e não deram a notícia. Aliás, ele deu notícia, mas eles não quiseram acreditar. E a primeira notícia veio por Maria de Magdala, uma prostituta. Mas o preconceito por ser uma prostituta, um preconceito por ser uma mulher, eles não aceitaram. Jesus não escolheu sequer Maria de Nazaré, sua mãe, mas ele escolheu uma pecadora para se apresentar, para que a gente pudesse perceber qual é a nossa missão aqui na Terra. É como se nesse momento também fosse Jericó, a prática do bem. Então, depois que eles ficaram atordoados e estavam alguns indo na estrada de Emaús, eis que de repente surge um estranho, um estrangeiro. Mas estranho e estrangeiro, literalmente, com as vestimentas coberto de capuz, e perguntando: vocês estão atordoados? O que está acontecendo? Ele: você não soube? Eles continuam na sua estrada? E soube de quê? Jesus. Ele: que Jesus? Eles narram para o estranho quem foi Jesus, que foi sacrificado, etc, etc, etc. E aquele momento então o homem vai seguindo, vai seguindo. Quando eles chegam até a cidade de Emaús, o homem tinha uma energia agradável, um bom papo. Eis que aqueles homens que estavam sendo acompanhados por ele convidou para ceiar. E quando foram ceiar, por gratidão, deram a ele para que ele pudesse repartir o pão. Quando ele pegou aquele pão e começou a partir, naquele instante então, a roupa desceu os braços e viu então as marcas da cruz, do prego. E olharam e reconheceram, o capuz caiu. Senhor, és tu, Jesus? Sim, alegrai-vos, sou eu. Então, qual é o ensinamento de Emaús? Que não basta a conversão, não basta a prática da caridade, não basta o sacrifício, mas é preciso o acompanhamento. Toda vez que a gente faz o bem para alguém, a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção desse bem, o acompanhamento. Foi o que Jesus fez. Esse retorno em Emaús, e depois naquele momento dos 500 da Galileia, quando ele retorna também, e que todos começam a falar línguas, naquele instante Jesus então está dizendo: olha, eu vim e matei a morte. A morte não existe, porque ele foi crucificado e mostrou que a vida é eterna e que de fato estamos aqui no mundo de passagem. Portanto, o que você tem feito para resistir ao mal, para se transformar, ou conforme 919, você já descobriu na prática o meio mais prático, mais eficaz, para que a gente possa resistir à atração do mal. Então a gente só vai resistir à atração do mal se a gente ainda é atraído pelo mal, porque o mal ainda habita em nós. É só através do autoconhecimento. Então eu preciso: quem sou? De onde eu venho? Qual o sentido da vida? Se eu começo a descobrir essas verdades, e descubro então que sou ou somos espíritos, a nossa origem, quem sou? Nossa destinação, o mundo espiritual. Estamos aqui de passagem, esse plano é um plano
temporário. Para onde eu vou? Retornar para o reino dos céus. E o reino dos céus não é aqui. Quem sou, de onde eu vim? Vim do mundo espiritual. Para onde eu vou? Voltar para o mundo espiritual. Qual o sentido da vida? Nós estamos aqui a fim de que nós possamos reeducar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, redescobrir o caminho do amor, perdoar, pedir perdão, resgatar. Aquele mal que eu cometi em um passado distante, agora está presente. O texto de Joana, nessa obra, me lembrei aqui, diz assim pra gente, lá mais adiante. O conhecimento da verdade dilata, amplia os horizontes do entendimento intelectual e racional do espírito, a fim de que se possa aplicar ao dever essencial, ao invés de deter-se nas banalidades que procura transformar em fundamentais a felicidade. Então, quando a gente descobre o sentido da vida, que sou um ser espiritual, que estou aqui para reeducar, não estou aqui para pagar nada, mas para resgatar. Então eu começo a perceber que existem coisas que são banais, que eu chamo de felicidade, mas que são felicidades temporárias, que não vale a pena perder tempo com isso. E sim buscar o verdadeiro sentido. Ao mesmo tempo convoca a mente, diz o texto pra gente, convoca a mente à introspecção, à viagem silenciosa que leva ao autodescobrimento, de maneira a selecionar o que é fundamental e o que é secundário durante o périplo carnal, durante a experiência na carne. Então, quanto mais a gente conhece a verdade sobre nós enquanto seres espirituais, ficamos fortes para suportar e resgatar os erros do passado, mas ao mesmo tempo também somos convidados a um silêncio, a um solilóquio, a uma meditação profunda, a uma reflexão e a pensar. Não pensar por pensar, mas pensar na prática é a 919A de O Livro dos Espíritos. Se a pergunta é qual o meio mais prático e mais eficaz para que a gente possa resistir à atração do mal, e a resposta é um sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. E a gente apresentou aqui agora como ferramenta para esse autoconhecimento a conversão, a prática do bem, a caridade, o sacrifício, o momento da crucificação, a conversão. Senhor, que queres tu de mim? Descobri, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Conversão, a prática, a parábola do bom samaritano. Não basta conhecer, mas praticar o bem. Nesse momento que Jesus conta essa parábola, lembram? Um homem, a fim de tentar Jesus, pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? Se Jesus respondesse qualquer outra coisa, ele poderia ser preso, mas não era o momento ainda de Jesus ser preso. O que é que ele responde? O que está escrito na lei? Está escrito na lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Pois é, esse é o maior mandamento. Junte-se a esse um que se assemelha, que parece com esse. Ama o teu próximo como a si mesmo. O homem, então, a fim de tentar Jesus, e quem é meu próximo? Eis então que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, o meio eficaz e prático para que a gente possa resistir à atração do mal é o autoconhecimento, mas não basta o autoconhecimento. Eu preciso, agora que eu conheci a verdade, a conversão, eu preciso agora colocar em prática, é a caridade, é o amor. Mas não basta conhecimento, não basta colocar em prática o amor, mas eu preciso o quê? Eu preciso agora o sacrifício. É a prova. Preciso provar se o que eu conheci, se eu me transformei verdadeiramente. Então, se eu me converti, se eu fiz o bem, a prática da caridade, se eu fiz o sacrifício, eu preciso agora da manutenção disso. E a manutenção é sobre mim mesmo. Eu só posso amar o outro se eu me amo. Eu só posso cuidar do outro se eu me cuido. E aí, para quem pode, existem outras ferramentas importantes. Uma terapia, ter uma terapia com psicólogo, com psicoterapeuta, com analista, de acordo com as suas escolhas. Entende? Isso é fundamental. Isso é importante. Nessa perspectiva, então,
iremos caminhando. E nessa caminhada, iremos descobrir, ou descobrindo, um sentido real para viver. Ainda em nosso texto, Jonas vai chamar a atenção lá na frente. À medida em que o ser se eleva, mais fácil apresenta-se-lhe a faculdade de entender a vida e suas ocorrências, dando-lhe motivações para empreendimentos contínuos de paz e de construção da solidariedade. Não espere que o mundo mude, antes muda em relação ao mundo, tornando-se um ponto de referência para outras futuras transformações que ocorrerão em favor da renovação da sociedade. Então, muitos de nós queremos que o mundo modifique, queremos que seja um salvador, um Sassarmutema, para usar uma personagem novelística do Brasil. Então, nenhum político, seja de esquerda, de direita, seja lá do que for, irá salvar o Brasil. Não adianta formar leis severas se nós não fizermos a real mudança. Então, que nós sejamos a mudança no mundo e do mundo. E qual é a mudança no mundo e do mundo? É essa que o Jonas chamou a atenção. É autoconhecimento. Um sábio da antiguidade já vos dizia. Então, o que eu tenho feito, que foi a pergunta proposta pelo Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita André Luiz, o que eu tenho feito para poder... deixa eu me lembrar da pergunta, eu coloquei aqui. Qual esforço estou fazendo para domar as minhas más inclinações? Qual esforço estou fazendo para domar as minhas más inclinações? A gente viu a correlação com a 919 do Livro dos Espíritos. Meio prático, meio eficaz, que nós, homens e mulheres, temos para nos melhorar nesta vida, nessa existência, e também nos livrarmos ou resistirmos à atração do mal. A gente viu que é o conhecimento de si mesmo. Jonas está dizendo para a gente, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se transforma, a gente então vai vendo. A gente vai então para a nossa Damasco. Busquemos a nossa Damasco, que é a nossa conversão. Busquemos a nossa Jericó, que é a nossa solidariedade, a nossa prática do bem no amor. Busquemos, portanto, também a nossa Jericó, que é o que? O nosso testemunho. Testemunhar. Entende? A gente precisa disso. O sacrifício. Mas nós precisamos também da estrada de Emaús. E diante de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, a vida de Jesus é o Evangelho vivo. E o Evangelho que para nós será a grande bússola, a grande ferramenta, o grande instrumento para que nós possamos aqui na terra, porquanto resistir ao mal. Mas isso só é possível se eu conhecer as minhas sombras, os meus defeitos, as minhas dificuldades, as minhas limitações, e conhecendo que eu possa trazer da escuridão para a luz, para a consciência. Eu preciso saber disso, saber quais são as minhas limitações, os meus defeitos, não para escamotear, para esconder, mas de posse disso, iluminar. E iluminando, eu trago para a consciência e eu vou me transformando. Compreender que nenhuma mudança se dá da noite para o dia, mas tudo dentro de um processo. A forma que nós temos de fazer com que a gente deixe de ser preconceituoso, por exemplo, é reconhecendo o preconceito que ainda habita em nós. Nós temos preconceitos de várias matizes, étnico, racial. Alguns de nós, no próprio preconceito étnico-racial, existem graus. Temos preconceito religioso, preconceito político, temos preconceito social-econômico, temos preconceito de gênero, se homem, se mulher, se homoafetivo. Então precisamos assumir, em assumindo esses preconceitos, a gente vai se conhecendo. E se conhecendo, a gente vai se transformando. Então, quer ser a mudança no mundo, mudemos a nós mesmos. Queridos amigos, irmãos e irmãs, da Sociedade Espírita André Luiz, que saudade! Aqui fica também um recado. Diante da pandemia, se puder, fique em casa. Se for sair, use máscaras. Usar máscara, na verdade, é uma atitude de amor,
de alto amor e de amor ao próximo. Meus amigos e meus irmãos, nossa gratidão pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Quem sabe, da próximo encontro presencial. Ou quem sabe, nosso próximo encontro virtual. Beijo no coração. Que Jesus nos abençoe. Ontem, hoje, agora e sempre. Paz, meus irmãos. Muita paz.